Declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 2ª Câmara Criminal, submetendo, primeiramente, aos eminentes pares a ata da sessão anterior. Aprovada. Sair? Vou sair, gente. Aí. Aí. Deve ter uma carnal de trabalho. Aonde? Você por que eu caí? Vamos continuar, então. Tive uma leve queda. Então, está aprovada a ata da sessão anterior. Vamos passar para a nossa pauta. Primeiro processo da pauta, primeiro processo de tentação, é o HC 080-1260-26-2023-810-000. Processo de origem 082-2537-32-2022. Paciente Ismael Rabelo Lindoso Júnior, impetrante Armando Cerejo, OAB 6.921, e Caio Matos, OAB 19.617, impetado juiz da primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís, da minha relatoria. Com a palavra, o eminente advogado, pelo prazo regimental, para a sustentação oral, devendo de início declinar o nome e OAB para fim de registro. Armando Cerejo, 69, OAB 66921. Desembargador Ronaldo, desembargador José Luiz, desembargador Vicente, nobres colegas advogados presentes, serventuários, nosso bom dia. Excelências, para começar, eu gostaria de falar de um ponto que tem trazido, de certa forma, viu, desembargador Vicente, uma certa inquietação para os advogados aqui do Maranhão. Em algumas oportunidades, desembargador José Luiz, nós, nessa luta diária de tentar contribuir com vossas excelências a encontrar a tão almejada justiça, a gente ouve no julgamento de alguns habeas corpus, quando vai se negar a ordem, desembargador Vicente, a pontuação, vossas excelências pontuam de forma magistral a questão da presença dos indícios suficientes de autoria. Em algumas oportunidades, desembargador José Luiz, quando a defesa assoma a tribuna e tenta fazer o caminho inverso, ou seja, tentar demonstrar que, no caso que está sendo julgado, o pré-requisito para se decretar a prisão preventiva, indício suficiente de autoria, são frágeis, em alguns momentos, a gente observa que se fala que o habeas corpus não é a via eleita para se discutir mérito. De fato, é um erro da defesa querer discutir mérito em habeas corpus, mas é um ato de responsabilidade, desembargador Vicente, pontuar para vossas excelências a fragilidade dos indícios suficientes de autoria. E é esse, desembargador José Luiz, é por onde começamos a nossa sustentação. Aqui é o seguinte, aqui é uma acusação de homicídio, certo? E o que aconteceu? Foi um homicídio, uma tentativa. Uma pessoa sobreviveu, desembargador Vicente. Essa pessoa, quando ela sobreviveu, no outro dia, desembargador, ela já foi na delegacia. E aí, desembargador José Luiz, o que falou a vítima sobrevivente? Em resumo, ele disse o seguinte, que o garupa da moto era negro, magro, com 1,70 m de altura, com cabelo cacheado, que não usava capacete nem máscara contra o Covid. Ok? Por que eu trouxe essa foto? Para demonstrar
a Vossas Excelências que já existe uma inconsistência muito grande nos indícios suficientes de autoria, porque o rapaz que ele disse que era negro é dessa foto maior, desembargador Vicente, aí, ó, essa daí, ó. Negro do cabelo encaracolado. É a foto grande, essa daí, é isso, isso. Então, já começa se observando que o Myron, esse aí, que seria o acusado de ter desferido, ele não é o paciente, viu, desembargador Vicente? É só para mostrar que são dois acusados. Esse seria a pessoa que seria o autor do delito. Segundo o paciente, a vítima, negro do cabelo encaracolado. E aí tem uma questão muito importante, desembargador José Luiz. Como se observa no rosto direito aí dele, tem uma mancha. Uma mancha no rosto do desembargador Vicente é como se fosse uma tatuagem no rosto. É um traço identificador gigantesco, né? A pessoa, dificilmente, sendo abordada por um cidadão desse, ela não vai deixar de perceber esse traço, essa tatuagem no meio do rosto. Então, era um fato que era um traço que deveria ter sido apontado desde o começo, e não foi. E aí continua a vítima. Em relação ao paciente, desembargador José Luiz, ratificou suas declarações. Aí ele fala que, em relação ao piloto da moto, que é o paciente acusado de ser o piloto da moto, quase não viu suas características, não sabendo descrevê-lo. Tampouco recorda se usava capacete. Desembargador Vicente, a vítima, ela não tem nenhuma percepção do condutor da moto, ao ponto de não saber se ele usava capacete ou não. Isso não é nenhum traço identificador, é um artefato que estaria usando. É impossível olhar uma pessoa e eu não saber se eu estava de capacete ou não. Ou seja, ele não teve nenhum registro da pessoa do condutor da moto. E aí o inquérito anda. Meses depois ele é chamado, desembargador José Luiz. Aí citam o nome do paciente no inquérito. E aí o delegado chama ele de novo. Olha, faça esse reconhecimento fotográfico, o que já é errado porque eles eram amigos de infância, viu, desembargador José Luiz? O paciente e a vítima sobrevivente são amigos de infância, foram criados juntos no mesmo bairro. E aí pega e mostra. Aí ele pega e fala o seguinte, ele ratificou suas declarações, que não é capaz de reconhecer os indivíduos que cometeram o crime, que não conseguiu perceber as características deles, pois tudo aconteceu muito rápido, e que, olhando a foto do paciente, diz que conhece desde a infância, e que não pode afirmar que eles sejam dos autores do crime. Ok? Meses depois. Aí o que aconteceu, desembargador José Luiz? E aí é que está o ponto obscuro dessa investigação. A autoridade policial, ele pega e houve um faccionado, desembargador José Luiz. Pegou esse faccionado num presídio, levou para uma delegacia, o rapaz é do bonde dos 40. Esse faccionado diz o seguinte, que quem teria sido o condutor da moto seria o paciente. Por que ele disse, o desembargador Vicente? Porque ele disse que estava jogando bola no começo da rua Alphaville, quando ouviu os estampidos e viu a moto passando em seguida e teria visto o paciente conduzindo a moto. E aí, desembargador José Luiz, Vossa Excelência aqui é um exímio, um magistrado que vê as nuances e os detalhes do processo. Esse depoimento ele não tem qualquer viés de veracidade. Sabe por quê, desembargador José Luiz? A vítima sobrevivente disse o seguinte, quando os autores do crime cometeram um delito, eles subiram a rua Alphaville e dobraram a primeira rua esquerda, na Rua dos Pinhos. Esse faccionado diz que os autores do crime desceram a rua Alphaville e lá no final, quando eles dobraram à direita, ele teria visto o paciente. Ou seja, será que é só a defesa que consegue perceber uma discrepância fática dessa? Se a vítima, que é a vítima, está dizendo que os autores do crime subiram a rua e dobraram à direita, esse rapaz ele vem e diz que eles desceram a rua e que ele teria visto, é óbvio que ele está mentindo. E aí, desembargador Vicente, não para por aí. Não para por aí. Ele pega, isso aqui é absurdo. Ele pega e diz o seguinte, que nos grupos de WhatsApp do bonde do 40, teria rolado um áudio, e nesse áudio ele teria apontado o paciente como o autor do delito. Desembargador José Luiz, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor fosse delegado e o senhor estivesse ouvindo uma testemunha e ele fizesse uma afirmação dessa, o que o senhor, como profissional competente, iria fazer? O senhor ia dizer, meu filho, eu quero esse áudio. Eu quero esses prints de WhatsApp.
porque você está trazendo um fato relevante e eu preciso demonstrar que isso é verdade. E sabe o que acontece, desembargador Ronaldo? Dentro desse processo não existe um print de WhatsApp, não existe um áudio de WhatsApp que dê veracidade ao depoimento desse faccionado. E aí, desembargador José Luiz, o que acontece? Esse depoimento desse faccionado, o delegado pega e leva ao magistrado da Central de Inquéritos e pede a prisão temporária. O magistrado pega e decreta a prisão temporária dele, do paciente. Aí o delegado, com ele preso, chama o Lucas de novo, que é a vítima sobrevivente. Aí, Lucas, esse aí foi preso, estão dizendo que foi ele e tudo. Você reconhece ele agora como autor do crime? É o famoso induzimento a falsas memórias. Aí o Lucas pega e fala o seguinte. Responde que, diante da situação emocional após o fato, não pôde fazer o reconhecimento dos suspeitos. Entretanto, na data de hoje, isso aqui foi 8 meses depois, viu? 8 meses depois. Na data de hoje, o depoente compareceu nesta delegacia, onde visualizou pessoalmente os nacionais Ismael, que é o paciente, e o outro é Myron, que é o negro do cabelo encaracolado, e os reconheceu como sendo os autores do homicídio, que vitimou o primo. Estava pilotando a moto o hora paciente e o outro teria atirado. Aí ele pega e fala o seguinte, que o depoente se recorda da mancha avermelhada existente em um lado do rosto do indivíduo buguelo. Isso aqui é zombar da inteligência dos atores da justiça, é zombar. E aí você vê que isso aqui não tem um pingo de credibilidade. E aí, desembargador José Luiz, vão se destruindo vinda de pessoas. Esse menino aqui, desembargador, ele é filho do dono do maior material de construção que tem lá na área deles. Ele é o braço direito do pai. É por isso que eu trouxe essas fotos, para demonstrar ele trabalhando. Tem fotos dele no caminhão, ele ajuda a carregar caminhão, descarregar, entregar. Desembargador José Luiz, olha aí, por favor. Olha aí, ó. Inclusive, eles estão aqui, os pais do Ismael Júnior. E aí, o eminente magistrado pega, já foi denunciado e tudo, a juíza pegou, viu que não tinha nexo essa prisão preventiva, pega e revoga. O Ministério Público pega e entra com recurso de distrito, desembargador José Luiz. A juíza que estava substituindo sai e o juiz titular, que é o Gilberto de Moura Lima, volta e, no juízo de retratação, decreta a prisão preventiva desse menino de novo. E aí, desembargador José Luiz, é que vem um absurdo maior. Decreta a prisão preventiva dele é o argumento de que ele seria integrante de facção criminosa. Sem doutor Armando, indicar... o tempo de Vossa Excelência terminou. 10 segundos para concluir, por favor. Desembargador Ronaldo, o senhor pode me dar só um minuto? Só um minuto. Eu agradeço a Vossa Excelência. E aí, desembargador José Luiz e desembargador Vicente, ele pega e decreta, sem indicar nenhum elemento de convicção que esse rapaz seria, baseando só no depoimento do faccionado, que a evidência é falsa, e aí decreta a prisão preventiva dele. E aí estamos aqui hoje, pedindo, excelências, que ponderem que, diante dessa fragilidade dos indícios de autoria e dessa ausência de prova que ele seja faccionado, nós juntamos provas dentro do processo que ele é trabalhador, de família honesta, trabalhadora, e que permita ele se defender dessa loucura que foi enfiado pela autoridade policial em liberdade, porque a liberdade dele não constitui nenhum perigo para a ordem pública, a instrução processual criminal e a aplicação de eventual execução penal. Por estas considerações, pede-se a revogação da preventiva e, alternativamente, desembargador José Luiz, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que a nosso sentir, nem precisaria, mas aí vai do tribunal decidir essa questão. Eu agradeço a atenção, muito obrigado. Agradeço Vossa Excelência. Doutor Crisamusti, o Ministério Público mantém um parecer no sentido do conhecimento em parte e na parte conhecida pela denegação? Sim, presidente, é o que eu ia falar. Parcialmente conhecido, né, e nessa parte denegada. Agradeço a Vossa Excelência. Eminentes pares, o voto já está à disposição de Vossa Excelência e eu quero antecipar que estou acompanhando integralmente o parecer
do Ministério Público, vou dizer as razões pelas quais. O primeiro, a alegação, primeiro, da defesa de ausência de perigo em liberdades, que seria ou não seria integrante de facção, estaria ou não presente os motivos autorizadores para o decreto de prisão preventiva, já foi objeto de habeas corpus, julgado nesta Câmara por unanimidade, em 15 de dezembro de 2022, o HC 081694170-2022, então trata-se de repetição de HC, então não estou conhecendo dessa matéria. O segundo, senhor presidente, eminentes pares, com relação à ausência de autoria, está se discutindo aqui depoimentos contraditórios, essa matéria foi submetida ao juiz de base, a denúncia foi recebida, o paciente foi pronunciado, desta pronúncia foi manejado recurso em sentido estrito, que está para ser julgado nesta Câmara, inclusive carecendo de parecer da Procuradoria, onde está se discutindo essa matéria. Então, essas matérias trazidas brilhantemente pelo doutor Armando Cerejo, a via adequada para se discutir é um recurso em sentido estrito, não a via estreita do HC, onde nós vamos discutir sobre revolvimento fático probatório, qual a testemunha que falou a verdade, qual que não falou, se é para descer rua, se é para subir rua, e essa matéria é para se discutir na via adequada, não na via estreita do HC. Então, sem mais delongas, senhores eminentes pares, eu estou conhecendo em parte, e na parte conhecida, denegando a ordem. É como eu voto, senhor presidente. Como voto, eminente esmagador Vicente? Senhor presidente, renovo meu bom dia a todos e a todas. Eu quero... Ele não apresenta, não tem antecedentes criminais, tem família, não é? Eu quero só rever a minha posição, já que ele teve habeas corpus anteriormente julgado e denegado, para, claro, pedindo vênia a Vossa Excelência, divergir e conceder a ordem, considerando que ele reúne os requisitos para responder à ação em liberdade, e, pelos fatos já expostos pelo eminente advogado, tem família, residência definida, trabalha, é empresário. Essa matéria Eu nós discutimos no anterior. Eu estou dizendo que eu estou revendo a minha posição, Bom. estou revendo para conceder a ordem. É claro que impondo medidas cautelares outras diversas da prisão. Presidente, se eu permite, só esquecer uma questão de fato. 10 segundos. 10 segundos. Sim. Eu sei que é muito importante que eu vou dizer. A mãe e o pai da vítima, quando falaram na delegacia lá no começo, olha o que falaram do paciente e da família dele. A dona Cleia Silva Pinto, ela fala sobre o seguinte... Isso não é questão de fato, doutor Armando. Não é fato, não é fato. Não é questão de fato. Mas é isso, essa questão de fato. Que Ismael é bastante conhecido na região por fazer entrega de material construção na região. E o pai disse o seguinte: o depoente e Osiel trabalharam para Ismael, que é esse senhor que está bem aqui, que é o pai dele, fazendo bicos, dirigindo caminhões e fazendo entregas. A família de Ismael é de bem. É de bem. Quem disse foi o pai da vítima. Ele é de bem. E prisão, excelência, com todo respeito, eu fui assessor durante alguns anos, eu estou nessa peleja há 23 anos. Para mim, prisão preventiva é para quem é criminoso profissional. Pessoa de bem tem que responder em liberdade. Doutor Armando, essa questão de fato, o que a Vossa Excelência falou, no habeas corpus anterior, ficou assentado que há a plausibilidade desses crimes ter sido cometido em contexto de organização criminosa, briga de facção, houve uma execução, 2 tiros a queima-roupa, um na cabeça da vítima. E nós discutimos isso no coisa. Agora, respeito a opinião do desembargador Vicente no sentido de rever, mas foi discutido. E com relação a essa discussão, esse revolvimento fático probatório, a via adequada é o recurso em sentido estrito para discutir, onde Vossa Excelência vai colocar todos os argumentos que já colocou. Não na via estreita do HC, que nós, inclusive, já julgamos. Como voto do desembargador Zé Luiz? Aqui a gente está discutindo só liberdade, não é se é inocente ou culpado. Bom, realmente
esses casos, eles têm um pano de fundo e terminam criando no julgador uma certa inquietação, porque você se depara com uma acusação gravíssima, tá? E essa acusação gravíssima era, de certo, queiramos ou não, elas terminam por influenciar o nosso juízo. Natural que isso aconteça. Nenhum juiz deseja que algum faccionado e que esteja envolvido em face de um crime dessa envergadura seja colocado em liberdade, não só pelo fato de representar um iminente risco à ordem pública, mas pelo fato de que uma situação desse jaez causa uma inquietação social e uma certa descrença nas instituições. Isso é fato. E isso muitas vezes influencia as nossas decisões. Mas vamos analisar o caso concreto. Quanto ao não conhecimento, nós já havíamos julgado e de certo que nós não deveríamos aqui agora revisitar uma matéria sobre a qual a Câmara já se posicionou. Nada impede, e não obstante, que, em face da amplitude do habeas corpus, que revisitemos a matéria para, até aí, se for o caso, não conhecendo, decidir de ofício, para reparar a eventual ilegalidade. Essa é a primeira questão. Entendo que a matéria não deva ser conhecida. Entretanto, não impede que nós aqui reavaliemos essa situação à luz dos fatos que foram colocados. Segunda questão, a questão dos indícios. Esse não é o locus para se decidir essa questão. Por quê? Houve um decreto de prisão preventiva que pressupõe a existência dos indícios suficientes de autoria. Depois houve uma pronúncia onde deve-se reafirmar a existência desses pressupostos, sob pena de não se pronunciar. E esse ambiente aqui não permite uma cognição exauriente para que a gente possa aferir. Mesmo porque qualquer decisão a propósito dos indícios teria repercussão lá na decisão de pronúncia. Então, imaginemos a seguinte hipótese. Nós aqui e agora, precipitada e assodadamente, diríamos que não há indícios. Na hora que o relator pegar o processo para julgar o recurso sentido estrito, ele vai examinar e dizer, os indícios estão presentes, mas a Câmara, essa mesma Câmara já disse lá em habeas corpus que não há indício. Olha que situação ficaríamos. Que é um habeas corpus que eu trago hoje, tratando de questões que vão nos conduzir para essa direção. Então, acho que o locus não é esse. Tá? Acho até que nessa parte nem deveria ser conhecido também. Então, de rigor, o habeas corpus, para meu juízo, não deve ser conhecido. Mas vamos à questão da prisão. Eu comungo do entendimento de que a prisão deve ser destinada não aos perigosos em face daquilo que se propala nas mesas de bares, mas para o criminoso, para o perigoso, em razão do qual se possa aferir essa periculosidade à luz de fatos concretos. Porque senão a gente vai trabalhar com o juízo de especulação. A decisão do desembargador Ronaldo em não conhecer e, portanto, não impulsionar essa matéria está corretíssima. Mas acho que não nos impede aqui e agora de revisitar a matéria para tentar solucionar o problema. Eu entendo, desembargador Ronaldo, pedindo, venha a vossas excelências, que se ele não tem maus antecedentes, se ele tem profissão definida, e eu acredito, sobretudo e fundamentalmente, na maior instituição, a instituição que salva vidas e que salva a sociedade, chamada família. E quando eu vejo os pais desse jovem aqui presentes, isso já me dá um conforto, já me dá um alento. Porque a maior instância de controle que há, não persuasiva, com força do Estado, é a família. Ela é a base de tudo. Se a família sucumbir, acabou. Se esses dois cidadãos estiverem aqui chancelando os erros do filho, eu passo a não acreditar em mais nada. E é possível que sim. Eu não tenho como perscrutar a mente deles.
incursionar na mente deles e dizer que eles não estão aqui só para proteger o filho. Com o maior prazer. Está desligado seu microfone. Eu fico a imaginar quantos pais e mães não gostariam de estar também na sessão em outros processos que são julgados de acusado e não têm condições de estar aqui, por condições financeiras. Aí não estaríamos fazendo uma diferenciação daqueles que são de famílias abastadas e que têm condições de estar aqui, daqueles que não têm condições, mas que gostariam de estar porque está trabalhando, não pode ter uma folga de serviço, ou às vezes não tem nem dinheiro para vir ao TJ. Eu compreendo o argumento de Vossa Excelência, mas quando eu trago a questão da presença dos pais aqui, eu coloco isso, para usar a expressão de desembargador Joaquim, a latere. É apenas um adminículo, um adendo, um detalhe. O que me move para a concessão dessa ordem com a fixação de cautelares vai muito além da presença física dos pais. Mas o fato de que se trata, a considerar as informações trazidas nos autos, de réu de bons antecedentes, não responde a nenhum outro processo, tudo indica, e aí nós só teríamos condições de desdizer isso se nós tivéssemos prova que o doutor Armando estaria faltando com a verdade, quando ele disse que ele tem emprego, que ele trabalha, que ele é dedicado, e ele não faria isso, porque se fizesse, Não faço. incorreria em sérias consequências em face disso. Ele trabalha com o pai. Sim. É um trabalho digno. Sim, trabalha com o pai. Trabalha com o pai. Em empresas familiares. Então, eu acho que a gente pode, e, claro, em decorrência, e as consequências que advirão do descumprimento das cautelares, elas são gravíssimas, porque ele retorna à prisão. Acho que a gente pode se implementar as cautelares com recolhimento noturno, com tornozeleira, e não me peçam para dispensar a tornozeleira, porque eu não voto nesse sentido, porque acho que um crime dessa envergadura ele precisa ser monitorado, tá? Amanhã ou depois, vamos ver o que acontece. Mas, nesse sentido e com essas considerações, eu acompanho o voto divergente. Seria uma concessão de ordem de ofício, né? Já que... A concessão da ordem de De ofício. ofício. Então, a Câmara, nós não estamos conhecendo do HC, mas de ofício, né, está substituindo a prisão preventiva, prisão cautelar por outras medidas cautelares, não é isso? Estão proclamando Entre as resultado. quais, tornozeleira eletrônica. Proclamando Recolhimento proclamando resultado, a segunda Câmara Criminal por maioria, vencido Já o desembargador relator, não conheceu da ordem, mas de ofício revogou a prisão preventiva com a imposição de outras medidas cautelares, inclusive tornozeleira eletrônica, em desacordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Quem faz o acordo é o desembargador Vicente. Né? Agradeço ao doutor Armando. Vamos passar para o segundo. O segundo é o sétimo, né? É o sétimo, é da pauta, é o segundo? É o mesmo. O sétimo. É a apelação criminal 00453115/2019, origem da 8ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís, com marca da ilha de São Luís, apelante Marli Mendes Correia, advogado Santos Silva de Souza, OAB 5161, e José Davi Silva Júnior, OAB 6077. Apelado ao Ministério Público e da minha relatoria. O advogado está no ponto? Sim, Excelência. Doutor, Vossa Excelência tem um prazer mental para a sustentação oral, devendo declinar inicialmente o nome e o OAB para fim do registro. Muito bom dia a todos. Meu nome é José Davi Silva Júnior, OAB 6077. Farei uso da palavra em face da apelante, a senhora Marli. Né? Primeiramente, queria saudar todos os
outros desembargadores, na pessoa do senhor presidente e relator, desembargador Ronaldo, o membro do Ministério Público, excelentíssimo senhor procurador Krishnamurti França, demais colegas advogados, serventuários da Justiça, um bom dia a todos. Bom, excelências, eu começo fazendo uso da palavra, insistindo na nulidade desse processo em face justamente das inovações que foram trazidas, na verdade não agora, mas na época, né, acerca da necessidade de esgotamento da via administrativa para se adentrar um processo criminal tributário, certo? Após a publicação da Lei 8.137 de 90, que define crimes contra a ordem tributária, econômica, dentre outros, foi, por demais, feita uma discussão acerca da necessidade ou não do esgotamento dessa via administrativa para o início do inquérito policial e da ação penal, nos crimes especificamente definidos no artigo 1º dessa lei. Já no artigo 83 da Lei 9.430 de 96, foi expressamente consignado que se exigia uma decisão final da esfera administrativa para que essa representação fiscal fosse encaminhada para o Ministério Público, certo? Então, com o término do processo administrativo fiscal, no caso, o término seria justamente uma condição para o aviamento da ação penal nos crimes contra a ordem tributária. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no habeas corpus 816-113, ele disse que o crime do artigo 1º da Lei 8.137/90, que possui natureza material, somente se consumaria após o lançamento do crédito tributário, o que ocorre apenas após o esgotamento da instância administrativa. Então, excelências, dessa forma, com esse posicionamento do colendo do STF, do egrégio STF, estaria encerrada essa discussão. Só que, quando do julgamento da ação em primeira instância, né, o magistrado atestou a validade desses processos administrativos, né, por um suposto pedido de prorrogação. Só que os processos administrativos citados, não sequer a parte participou. Por exemplo, existem vários ARs encartados nos autos, folhas 10, folhas 14, folha 30, 32, 49, 52, 72, 75, 92, 95, 114, 116, 133, 135, 153, 156, 173 e 176, relativos ao início de uma fiscalização, e outros relativos também já a autos de infração, né, ambos de 2017, todos foram recebidos e está encartado nos autos pela cooperativa dos hortifrutis, que fica lá no Ceasa. Não foi recebida pela empresa e pela senhora Marli. Então, nunca chegou ao conhecimento, principalmente que diz respeito ao critério jurídico, ao conhecimento da apelante, né? E, por força disso, ela não teve condições de participar desses processos administrativos, né? Então, já que ela nunca fora devidamente notificada, a gente vê que não seria possível consolidar esses créditos tributários e, por força disso, não esgotar as vias administrativas, não podia ter havido o aviamento da presente ação penal, né? Então, se o processo administrativo, ele é nulo, por força desses argumentos e dessas provas encartadas nos autos, que ali se discutiria justamente a legitimidade desse débito tributário, né? Então, não há crime ainda. E, por força disso, não haveria o elemento do tipo que seria a existência de um tributo devido. Portanto, essas representações fiscais para fins penais, né, de todos os processos administrativos, inclusive, elas concluem pela inexistência de condutas tipificadas, declarando que inexistem omissões de informações ou declarações inverídicas.
Então, excelências, muito embora, né, o colendo o STJ entenda que o processo criminal não é a via adequada para impugnar as nulidades ocorridas no processo administrativo, né, não tem como se olvidar de levantar que esses defeitos insanáveis, que violam a própria ordem jurídica, elas não podem ser convalidadas no processo judicial, né? Portanto, excelência, a gente requer que seja reconhecida essa ilegalidade do lançamento do crédito tributário, assim, não encerrada a instância administrativa fiscal, e o que torna nulo este processo, a sentença e, de uma maneira ampla, o próprio processo, certo? Alternativamente, excelência, nós temos também que dizer que não ocorreu o dolo específico, não foi configurado nos autos o dolo específico do cometimento do crime do artigo 1º da lei regente, né? O que se alega e o que se verifica nos autos é que houve uma mera supressão ou redução de impostos, mas não ficou caracterizado por decreto condenatório a especificação do dolo, né? Na própria inicial, na denúncia, o Ministério Público não consegue declinar qual seria, né, as condutas da autora dos fatos, suposta autora dos fatos, que configure o dolo específico, e a jurisprudência já é remansosa no sentido de que o dolo é específico para o cometimento do crime do artigo 1º da Lei 8.137/90. Tem que ser comprovada a vontade livre, consciente, de se locupletar com a supressão do recolhimento do referido tributo. Portanto, excelência, não sendo constatado nos autos a livre vontade consciente da apelante de suprimir esse recolhimento, né, declinando as condutas que ela teria praticado, que configurasse a existência desse dolo específico, a gente requer também que seja reformada a sentença, né, para acolher essa tese e o recurso de apelação e absolver a senhora Marli dos crimes imputados. Um bom dia a todos e obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Crisamusto, o Ministério Público mantém um parecer no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso? Exatamente, presidente, nesses termos. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao voto. Abinício, devo asseverar que, no caso, no que tange a suscitada nulidade processual por cerceamento de defesa, eis que não teria havido esgotamento da instância administrativa, não tendo a ré recebido nenhum dos autos de infração gerados, bem como em relação à alegada inexistência de descrição das condutas típicas nas representações fiscais para fins penais, o apelo não comporta conhecimento. É que, conforme sedimentado no âmbito superior do Tribunal de Justiça, a seara penal não é a via adequada para a discussão de nulidades, absolutas ou não, eventualmente ocorridas no âmbito do processo administrativo de lançamento do crédito tributário, conforme se conclui dos seguintes arrestos. Eu trago 3 jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, que eu vou poupá-los, não vou ler, porque já está à disposição dos senhores que já aí no PJE. Igual sorte merece a tese de que nas RFPs, encartadas ao procedimento administrativo fiscal, PAF, houve conclusão pela inexistência das condutas ilícitas imputadas na denúncia. É que a aferição de eventual inconsistência, irregularidade ou vício na lavatura do citado documento, o qual apenas instrumentaliza o envio dos autos do PAF ao parquê, não comporta análise na seara penal, mas sim na via própria. Corroborando do entendimento, mutatis mutandis, cito o seguinte julgado e eu trago novamente julgados do Superior Tribunal de Justiça. Assim, afastando o conhecimento das matérias supracitadas, subsiste a análise da tese, a ausência de dolo específico nas condutas imputadas à apelante, em que, pese conhecida a matéria, a razão não assiste à defesa em relação ao pretendido pleito de absolvição, eis que, para a configuração do crime certo no artigo 1º da Lei 8.137/90, é prescindível a demonstração do citado elemento subjetivo especial, conforme assentado no âmbito do colendo STJ. A título exemplificativo, eu trago
uma jurisprudência que diz o seguinte: no tocante ao dolo, a fundamentação adotada pelo arresto subjugado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que, abro aspas, não se exige a demonstração de dolo específico para a configuração do delito do artigo 1º da Lei 8.137/90, fecho aspas, agravo regimental no recurso especial 1640-083 de Rio Grande do Norte, da relatoria do ministro Joel Pacioni, quinta turma, julgado em 12 de junho de 2018. No mesmo sentido, é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, para quem, abro aspas, a tipificação do crime do artigo 1º da Lei 8.173/90 ocorre com a presença do dolo, sendo desnecessária aferir a presença de um especial fim de agir voltado à supressão ou redução de tributos. Nesta linha, há diversos precedentes do STJ, no sentido de que a caracterização da conduta prevista no artigo 1º da Lei 8.173/90 exige apenas o dolo genérico, não sendo necessário demonstrar o ânimo de obter benefício indevido, fecho aspas. Em caso, além da materialidade delitiva encartada nos inúmeros documentos juntados no procedimento executorial, autos de infração, relatórios de débitos consolidados, etc., a autoria da apelante restou plenamente demonstrada, seja por meio das provas encartadas no âmbito do procedimento administrativo fiscal, seja pela prova oral colhida durante a instrução criminal, comprovando-se a vontade livre e consciente, dolo genérico, de Marli Mendes Correia em praticar as condutas ilícitas descritas nos incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei 8.137/90. Eis que, na condição de responsável pela administração da pessoa jurídica contribuinte, omitiu vendas em valor superior à receita bruta declarada, bem como deixou de registrar documentos fiscais de entrada de mercadorias, resultando na supressão de R$ 1.288.645,01 em ICMs devido ao Estado do Maranhão. Ante o exposto, em parcial acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao conhecimento, conheço parcialmente do apelo e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença combatida. É como eu voto. Como voto eminente revisor, desembargador Zé Luiz. Acompanhe Vossa Excelência. Como voto eminente desembargador Vicente. Estou com Vossa Excelência. Proclamando o resultado, a segunda Câmara Criminal, por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, conheceu, mas negou provimento ao recurso, de acordo em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Agradeço ao advogado. Vamos passar para o Obrigado, próximo. excelências. Bom dia e bom trabalho a todos. O próximo é o terceiro é da relatoria do desembargador Vicente de Castro, é a apelação criminal 000250566/2016, apelante John Lendo Ferreira, Defensoria Pública Mariana Nunes Parente Fontinelli, apelado do Ministério Público Estadual, promotor de justiça Fernando Antônio Berniz Aragão, da segunda vara criminal de comarca de Timon, da relatoria do eminente desembargador Vicente. Doutor Gabina já está? Doutor Gabina, bom dia. Tem Vossa Excelência a palavra pelo prazo regimental. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, doutor Ronaldo, doutor Zé Luiz, doutor Vicente, nobre relator, desembargador, doutor Cris Namurti e doutora presentes, mais advogados e advogadas. Excelência, eu não vou me dialogar muito, porque nós estamos aqui com um parecer favorável do Ministério Público pelo provimento do recurso, onde entende a atipicidade dos fatos, tanto da acusação do ECA, do artigo 243, como do 339 do Código Penal. O parecer é bem detalhado, talvez até melhor do que a apelação. Então, a gente já fica aqui satisfeito com o parecer e creio que o doutor Vicente terá, assim, também estará de acordo com as partes. Assim, encerra a minha parte. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Crisamosto, o Ministério Público mantém o parecer no sentido do conhecimento e dá provimento ao recurso. Provimento ao recurso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, eminente desembargador relator. Senhor presidente, o meu voto já é do conhecimento de Vossa Excelência do desembargador Zé Luiz. Eu não sei se há necessidade de fazer sua leitura, eu estou dando parcial provimento, né?
ao recurso para absolver o recorrente do crime do artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa, né? Já que não está devidamente caracterizado. Estou reformando de ofício a sentença, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, para afastar o tipo do artigo 243 da Lei 8.069, né? E enquadrá-lo no artigo 33 caput, combinado com o artigo 40, inciso 6 da Lei 11.343. Então, ficou aqui em a pena de 1 ano e 11 meses de... 1 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão, a pena definitiva. Não sei se... As apelações da defesa. O crime está sendo mais grave aí. Estou substituindo a pena por... Está substituindo por restritiva de direito, a ser restritiva de definida direito. pelo juiz da execução. Já vi aqui. Exatamente. Eu estou acompanhando o eminente desembargador, relator, como voto do desembargador, desembargador Luiz? Com o relator, presidente. Estou em parcial acordo com o Ministério Público. Ok. Então, proclamando o resultado, a segunda Câmara Criminal, por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, deu parcial provimento ao recurso, reformando para absolver o recorrente do crime previsto no artigo 339 do Código Penal, reformando de ofício a sentença objetada nos termos do artigo 380 do CP para condená-la a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto a 40 dias mútuo pelo fato do delito previsto no artigo 33 caput, substituída a reprimenda por restritiva de direito a ser definida pelo juiz da execução em parcial acordo com o Ministério Público. Agradeço ao doutor Gabina. Eu agradeço e desejo assim, um bom trabalho. A minha participação é só essa de hoje. Até mais, doutor Vicente. Até mais, doutor Gabino. Foi um prazer em revê-lo. Vamos passar para o quarto, que é o segundo da pauta, é a apelação criminal 00193698-2015,
Denise é o quinto, né? É o HC 080 816632 2023, paciente Maria de Fátima Pereira, impetrante Olívia Castro Santos, OAB Maranhão 8.909, autoridade impetrada de direito da segunda vara da comarca de Itapecuru-Mirim, da relatoria do desembargador Vicente de Castro. O advogado está presente? Não está presente, podemos passar? Podemos. Então, vamos para o sexto, que é o quarto, uma apelação criminal. Apelação criminal 00107268-2018, de Santo Inês, apelante Ministério Público Estadual, promotora Larissa Sócrates de Basto, apelado Aldoniro Carlos Alencar Muniz, advogado Francisco Edilson Vasconcelos Júnior, AB 18023, da minha relatoria. Advogado, tá? Foi não. Desembargador Ronaldo, você recebe 2 minutos. Dou sim. Pode ir. 2 minutos. Vamos aguardar 2 minutos.
Então, vamos retornar, doutor Crisamus. Eis, Doutor, presidente. Crisamus, eu estou observando que esse recurso é manejado pelo Ministério Ministério Público, o parecer da Procuradoria no sentido de conhecer, dar provimento ao recurso para absorver. Vossa Excelência mantém? Sim, mantenho, presidente, pelo provimento do recurso. Vossa Que é o Excelência recurso do Ministério Público. vai para a apresentação ou vai desistir da sustentação? Excelência, não, eu desisto, qualquer divergência eu me manifesto. Tá bom. Ao tempo da corte. É bem simples o processo. Na verdade, aqui se trata de uma apelação do Ministério Público. Houve absolvição pelo juízo de base da imputação do artigo 89, porque hoje se exige o dolo específico. Inclusive, com relação a isso, amanhã nós teremos um processo interessante nas reunidas. E é um processo nesse sentido. Quando o desembargador José Luiz votou na Câmara Criminal, na segunda Câmara, naquela época o direito posto era o dolo genérico, mas hoje é o dolo específico. A questão é a mudança jurisprudencial é caso de se conhecer numa revisão criminal ou não. Essa vai ser a discussão amanhã que eu vou pedir para discutir antes como uma questão de ordem. Não, é da autoria do desembargador Bonfim. Há uma corrente que entende que a mudança de jurisprudência pode, mas outra não pode entender que quando foi julgado não há um erro judiciário. Exatamente. Tá, mas nesse caso aqui, não. Nesse caso, como se trata de apelação, eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para absolver em razão da absoluta ausência de dolo específico, comprovação do dolo específico. Eu voto. Como vota o eminente desembargador Zé Luiz? Desembargador Vicente? De acordo. Proclamando o resultado da segunda Câmara Criminal por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, conheceu e deu provimento ao recurso para absolver a apelante. Mas deu ou negou? Negou, não? Negou o provimento ao recurso, mantendo a absolvição nos termos do parecer da Procuradoria. Eu agradeço ao advogado. Vamos passar para o próximo. É o sétimo. Peço tentação, que é do desembargador Zé Luiz. Qual é esse? É o quinto, é um HC 080-57361-2023. Paciente Wander Cristo Silva Abreu, advogado Francisco Reis Lima Júnior, AB 22168, impetrado juiz de direito da Vara Especial Colegiada de Crimes Organizados. Já vi que eu não sou impedido. O advogado se encontra. Doutor Francisco Reis, bom dia. Tem Vossa Excelência a palavra pelo prazo regimental, devendo declinar nome e OAB para fim de registro. Bom dia, Excelências. OAB Maranhão, 22.168, Francisco Reis Lima Júnior. Com a palavra, presidente. Sim, fique com vontade, pelo prazo regimental. Perfeito. Primeiramente, cumprimento ao ilustre presidente desta colenda segunda Câmara Criminal, desembargador Ronaldo Maciel, na qual estendo meus cumprimentos ao ilustre desembargador relator José Luiz de Almeida, e cumprimento ao ilustre desembargador Vicente de Paula, cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, doutor Krishnamurti França, a todos os serventuários da Justiça Maranhense, e aos ilustres advogados e advogadas aqui presentes. Pois bem, Excelência, o presente habeas corpus, ele se dá em um contexto em que a defesa suscita 3 teses. A primeira delas é a questão da ausência dos fundamentos da prisão preventiva. Pois bem, no caso específico, iniciou-se uma persecução criminal em meados de 2019 para apurar uma suposta organização criminosa no município de Coroatá. Pois bem, o Ministério Público apresentou a denúncia e, com a criação da vara de organização criminosa, esse processo, o juiz da primeira vara da comarca de Coroatá, então, declinou de sua competência a vara especializada. Chegando na vara especializada, o Ministério Público atuante na vara especializada apresenta uma nova denúncia contra os supostos, aqueles que, no entender do Ministério Público, teria alguma participação, alguma liderança.
O processo, então, foi desmembrado e o processo, aqueles que não entenderam que tinha nenhum tipo de participação, retornaram até o município de Coroatá. Ocorre, Excelência, que nesse processo, ele é um processo que parece que não tem fim. É um processo em que já é uma investigação que durou durante longo tempo, a ação penal também parece que não se conclui, apesar de todos os advogados já terem apresentado as suas respostas às acusações. É um processo de 2019, mas nunca teve absolutamente nenhuma audiência nesse caso em específico, eminente relator. Vossa Excelência já julgou diversos habeas corpus desta ação penal e, inclusive, já pediu até providências à corregedoria, perguntando por quais motivos, razões e circunstâncias esse processo não se conclui, não se marca uma audiência. E quanto ao hora paciente, eminente desembargador relator, apesar de haver a denúncia pela vara de organização, pelo Ministério Público atuante na vara de organização criminosa, e após o recebimento da denúncia e após a reavaliação da medida cautelar, verifica-se que o paciente, ele é algo assim que nunca houve uma reanálise do caso dele, da necessidade da continuidade da prisão preventiva. Ele ainda está, de alguma forma, com decreto prisional do município de Coroatá, da primeira vara da comarca de Coroatá. O juízo nunca se manifestou a respeito do pedido de revogação da prisão preventiva apresentado na vara de organização criminosa no dia 10 de janeiro de 2023. E aqui, Excelência, a defesa, o Ministério Público, ao apresentar a denúncia em face do hora paciente, verifica-se que a denúncia contra o hora paciente não teceu 3 linhas sequer. O que diz a denúncia, Excelência? Só isso contra o paciente. Destaca-se ainda que após a solicitação de um paciente do grupo, no caso o denunciado, o Wendel Christian Silva Abreu, usuário do terminal, e fala o número, manda o estatuto. Sempre bom estar mandando. Ponto. Esse é o objeto da denúncia contra o paciente. No caso específico, Excelência, portanto, o que a defesa está querendo demonstrar é que ausências do fundamento da prisão preventiva, porque não existe o fumus commissi delicti, o periculum libertatis, até porque a denúncia, como acabei de registrar, não demonstra, portanto, qualquer tipo de liderança. Qual foi a ordem que foi emanada pelo paciente no fomento de práticas criminosas? Absolutamente nenhuma. E aqui, eminente relator, verifica-se, portanto, que não existe, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem um entendimento claro que, se o agente não exerce uma relevante participação com a dita organização criminosa, ou que ele fosse responsável por negociar significativa quantidade de entorpecentes no contexto do referido grupo, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no presente caso. E aqui, Excelência, diante dessa questão, que demonstra que ele não exerce uma relevante participação nessa dita organização criminosa, pelo próprio objeto da denúncia, no caso específico, a decisão do juízo que decretou a prisão preventiva derivada da primeira vara da comarca de Coroatá, que depois foi declinada da sua competência, o juízo ele não individualiza as condutas, Excelência. Parece que a decretação da prisão preventiva é colocar todo mundo em uma vala comum. E aqui, eminente relator, verifica que existem diversos argumentos de terrorismo nesse caso. De alguma forma se diz, são 59 cidadãos que foram acusados, mas só que verifica-se que o próprio objeto da denúncia desmembra e que demonstra que não existe participação, como foi pontuado aqui no município de Coroatá. E o que me estranha, Excelência, é que durante todo esse tempo, essas investigações derivadas de 2019,
nunca se teve uma audiência sequer. Então, é algo muito estranho. E aqui, Excelência, quando eu digo que o decreto prisional coloca-se todos em uma vala comum, o juiz ele decretou a prisão preventiva naqueles que dizem que tem uma liderança nesse suposto grupo, e aí o delegado continuou as investigações e trouxe nomes, mas não existe uma individualização. O que a defesa pontua é isso, é preciso haver uma individualização. Não se pode colocar todos em uma vala comum e dizer que todos participam de uma organização criminosa, e não se diz qual seria a participação, qual seria o objeto de ordens ou algo do gênero. Então, colocou todo mundo numa vala comum. E aí, quando o delegado representa pela prisão preventiva, o juiz diz só o seguinte: tratando-se de mera operação em que novos investigados vão sendo descobertos, entendo desnecessária a repetição da questão legal. Vê-se que não há mudança no argumento da autoridade policial, mas apenas informação sobre mais pessoas envolvidas. E aí diz: o caso é, pois, de decretação da prisão preventiva, deferimento da busca e apreensão e autorização da extração de dados, com base nos mesmos fundamentos constantes nas decisões das folhas 701 e 711. Portanto, o extenso e detalhado relato contido no pedido acompanhado das cópias e peças dos diversos inquéritos policiais reitera o pedido. Ou seja, o juízo decreta aquela decisão que serviu para uns, o delegado traz novos nomes, por exemplo, está no celular de alguém, ele traz novos nomes, e essa decisão já é o suficiente para decretar. Mas o que a defesa pede a Vossa Excelência é a questão da individualização de condutas. E a própria denúncia apresentada na vara de organização criminosa, ela é bastante clara quanto a isso. Qual a conduta? Qual foi a ordem? Qual a participação dele? Isso não possui, Excelência. Então, diante do exposto, Excelência, a defesa pugna a Vossa Excelência, diante de não haver o fumus commissi delicti periculo libertatis, durante todo esse período, a defesa pugna a Vossa Excelência pela sustação do decreto prisional em face do hora paciente e que Vossas Excelências substituam a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, esculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista, Excelência, que essa é a regra do ordenamento jurídico brasileiro, a qual foi reafirmada pelas leis 12.403 e pela lei 13.964, que tem em conta que as medidas cautelares são a regra. Portanto, Excelência, diante do exposto, defesa pugna pelo conhecimento e concessão do presente habeas corpus para sustar os efeitos do decreto prisional e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o que se requer, Excelência. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Kisamushi, o Ministério Público mantém o parecer no sentido de não conhecimento. Em razão da reiteração do pedido, né, presidente? Eu mantenho o parecer aqui. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o desembargador José Luiz. Presidente, inicialmente eu vou conhecer, porque analisando os fatos que subjazem não são os mesmos fatos de outros que nós já julgamos. Eu estou conhecendo, portanto. Bom, então vamos aqui ao pleito da defesa. A primeira questão condiz com a desnecessidade da prisão. A acusação que há é que ele integra com o Comando Vermelho, uma organização criminosa, que a prisão se faz necessária para desarticular esse esquema criminoso. Tá? A prisão preventiva se faz necessária também para a proteção da ordem pública, tá? Porque essas organizações elas só podem parar e interromper a sua trajetória criminosa se houver medidas tendentes a fazê-las refluir. Então, a prisão preventiva, portanto, para mim está absolutamente demonstrada a sua necessidade em face da imputação formulada contra o acusado e mais 20 e poucos acusados. Paciente, 20 e poucos acusados. Portanto, não há que se discutir da necessidade da prisão. O que se poderia discutir aqui... Ele foi, inclusive, condenado também na segunda vara de... É isso que eu vou falar agora. O que precisaria saber aqui agora é se ele faria jus às cautelares. No momento em que eu digo que a prisão é uma necessidade, eu, no mesmo passo, estou dizendo que não faz jus. Mas, aliado a isso, ele tem uma condenação por tráfico de drogas
e a reafirmar a necessidade do ergástulo no preventivo. O argumento que poderia socorrer o paciente é a questão do excesso de prazo. Porque aqui, em vários crimes desses, em face da inação da justiça de Coroatá, especificamente neste caso, nós temos concedido alguns habeas corpus com a inflição de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse caso, entretanto, essa situação não se materializa por uma razão elementar. Ele nunca foi preso, nunca foi localizado. Não há nem que se falar em excesso de prazo. Nunca foi preso e nem está preso? Nem está preso. Nem está preso. Nós fizemos uma pesquisa, porque ele teve preso em face do crime de droga, depois saiu, e teve uma confusão danada, mas todas as pesquisas que nós fizemos dão conta de que ele não está preso, que o mandato continua em aberto. Portanto, a pessoa que continua foragida depois de ser denunciado, por óbvio que não faz jus às medidas cautelares diversas. Tá? Então, nesse sentido, e por outras razões tantas que pudessem ser invocadas, é que eu estou entendendo pela denegação da ordem, tá? Para manter o decreto prisional. Não sei como vai funcionar isso lá, tenho informação de que a Corregedoria está tomando providências, não sei se os senhores receberam a informação, eu recebi em face da inação da juíza que conduz esses processos. Esperamos que ela dê sequência aos processos e que esse processo aqui possa ser julgado. O argumento de que a conduta não está individualizada, eu acho que o local indicado não é aqui para ser discutido. Lá na denúncia, se ela for inepta, se ela for formulada ao arrepio da lei, é o local para que se discuta a questão. Por esse motivo e com esses argumentos é que eu vou objetivamente dizer que não é o caso de concessão da ordem para implementação das cautelares. Primeiro, porque não há excesso. Segunda, porque o decreto de prisão preventiva está fundamentado. Terceira, porque os fatos estão reclamando a manutenção desse decreto prisional. É como voto. Agradeço, Vossa Excelência, como voto do governador presente. O Ministério Público, embora tenha se manifestado pelo não conhecimento, se manifestou pelo mérito em relação ao mérito? Não se manifestou em relação ao mérito, né? Pediu não conhecimento. Mas nós estamos conhecendo julgado um habeas corpus semelhante. Não houve manifestação em relação ao mérito, né? Isso. Eu estou acompanhando o relator, senhor Eu presidente. também acompanho o relator, proclamando o resultado. A segunda Câmara Criminal, por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, conheceu, mas denegou a ordem em desacordo com o parecer da Procuradoria, que foi no sentido de não conhecimento. Agradeço ao nobre advogado. Bom dia a todos e bom trabalho. Obrigado. Desembargador Vicente, nós só temos um que não foi julgado hoje, foi a Vossa Relatoria. É o terceiro da pauta. Se Vossa Excelência quiser julgar só pela ementa, podemos sim julgar. que aí já vai jogar lá com a ementa e vou. Eu tenho aqui, rapidamente, que o advogado, pela segunda vez, tenta trazer para cá. Esse seu não. Que eu ia colocar extra pauta, se ele aparecesse na sessão. Ele não apareceu. Então, como é um caso simples, eu posso também logo julgar. Pode julgar. Vamos julgar. Nós temos coisa que pode ligar pelo elemento seu. Então, Vossa Excelência pode anunciar. Então, vamos anunciar. É o terceiro da pauta, é o HC 080-81-66-32-2023, paciente Maria de Fátima Pereira, impetrante Olívia Castro Santos, OAB 8.909, autoridade impetrada, juiz de direito da segunda vara da comarca de Itapecuru Mirim, relatoria do desembargador Vicente de Castro. Doutor Crisamucci, como se manifesta o Ministério Público? Pelo conhecimento e denegação da ordem. Denegação. Com a palavra o desembargador Vicente. Pois é, senhor presidente, desembargador Gonzalo Luiz, a paciente Maria de Fátima Pereira foi presa em flagrante por ter consigo uma expressiva quantidade de drogas, aquela droga conhecida popularmente por crack, e ela e mais outros 2 indivíduos, né? Responde a 2 ações penais. Por ocasião da prisão em flagrante, ela estava gozando do benefício da liberdade provisória, que lhe foi concedido em outra ação penal, e então a ementa está se imposta. Habeas corpus, tráfico ilícito de entorpecente, associação para o tráfico, os artigos 33 caput e 35 da Lei 11.343/2006,
materialidade e autoria demonstrados, necessidade de assegurar a ordem pública, requisitos legais verificados, fundamentação concreta e idônea, medida cautelar diversa, insuficiência, condições pessoais favoráveis, irrelevância, genitora ou única responsável por criança menor de 12 anos, não demonstrada essa situação, coação ilegal na liberdade de locomoção, inexistência da ordem denegada. Diante de prova da existência do delito e de indícios suficientes de autoria, escorreita a decisão da magistrada de base que decreta custódia preventiva da paciente para a garantia da ordem pública. Estando devidamente justificada a necessidade da custódia cautelar, não há falar em aplicação de medida cautelar diversa da prisão, sendo insuficiente, para tanto, os predicados pessoais favoráveis da paciente. Não demonstrado nos autos que a custodiada é mãe ou única responsável de criança menor de 12 anos. Habeas corpus denegado de acordo com o parecer do Ministério Público. Agradeço, Vossa Excelência, como voto do desembargador Zé Luiz. De Eu acordo. também acompanho, proclamando o resultado da segunda Câmara Criminal por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, conheceu, mas denegou a ordem de acordo com o parecer da Procuradoria. Vamos com o último de Vossa Excelência, né? Nós podemos julgar esta pauta, Denise? Como é que fica? Isso começa hoje. Aí daí a gente falava que se eu jogar aparecer, nós colocaria ainda como extra pauta. Não tem nenhum problema, não atrapalha nada o serviço de secretaria? Não secretaria não, só o advogado. Mas ele Não. pediu para vir Não, fazer. Ele pediu da primeira vez, não apareceu. Aí voltou para virtual. Aí, novamente, ele se manifestou, não apareceu. Teria que voltar de novo. Vamos julgar Como logo. a questão é muito simples, eu julgo logo para ele não ter mais nem chance de ficar pedindo Não, todo dia vamos julgar logo. para ficar nessa loucura. Vamos julgar. Tá, então deixa eu vou anunciar. Posso Ah, anunciar? pode anunciar, pode anunciar. Qual é o processo, presidente? Qual é o processo? Qual é o número? Esta é esta pauta do doutor Crisamusto. Veja se o doutor Crisamusto tem lá o parecer. Não tem nenhum processo extra-pauta aqui. É. Eu só tinha o da pauta. O problema é seu parecer do Ministério Público. Eu não tenho parecer. Deixa eu ver qual foi o parecer aqui. Veja qual for o parecer. Doutora Regina foi pela prejudicialidade, numa parte, e na parte conhecida pela denegação, que é como eu estou votando. Pois então tá bom. O senhor Ok? De mantém? acordo. Tá. Ok, então Mantenho o parecer. vamos apresentar. Vou explicar aqui rapidamente a situação. O que ele pretendia uma liminar para suspender a audiência. Como a audiência foi realizada, sem que houvesse operacionalidade da liminar, dá para ficar essa parte. Ela era correta. Realizada a audiência, ele que agora em sede de habeas corpus, que eu decrete a nulidade do processo, alegando que as testemunhas de defesa foram ouvidas sem a presença do réu. O réu teve algum problema de saúde, o juiz então determinou que ele saísse da sala e realizou a audiência, houve a testemunha de defesa. E ele agora quer que, em sede de habeas corpus, eu reconheça que houve prejuízo para a defesa. Eu não tenho como fazê-lo. Eu fico pensando na seguinte situação, porque eu disse para a minha assessoria, que eu diga aqui que houve prejuízo sem elementos para dizer, que eu diga que houve. Quando chegar lá no juiz, quando ele for julgar o processo, ele conclui que não houve nenhum prejuízo. Aí ele vai ficar na seguinte situação: poxa, não tem prejuízo nenhum, mas a Câmara se antecipou e disse que há. Ao contrário, pode acontecer. Eu digo que não tem prejuízo, e o juiz, quando for julgar, diga que teve prejuízo. Então, isso tem que ser examinado no leito próprio, que é no processo. Porque a nulidade está condicionada à prova do prejuízo. Como é que eu vou saber, em sede de habeas corpus, esse exame é feito? Eu não tenho como fazê-lo. Então, nesse sentido, eu estou votando aqui, me parece que no final há uma pequena, julgando prejudicado, e aqui é nessa parte que eu vou discordar do MP, que agora eu lembrei, e nessa parte que fala em nulidade, ao invés de denegar, porque eu não tenho como examinar, eu estou julgando, não estou conhecendo a ordem. Doutor Crisamusto, ouvindo meus argumentos, se entender conveniente, pode adaptar o parecer. É assim que estou votando, porque eu não tenho como examinar essa nulidade de habeas corpus. No princípio, eu mantenho o parecer da Procuradoria. Ok. Ok, como voto o desembargador Vicente? Estou com o relator. Eu também acompanho o relator, proclamando o resultado da segunda Câmara Criminal por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, julgou em parte prejudicado, não é? E na segunda parte não conheceu conhece, é isso. do HC
em desacordo com o parecer do Ministério Público, que foi no sentido da prejudicialidade e pela denegação. Isso, exatamente. Terminamos? Eu quero só fazer uma observação naquele voto de Coroatá. O processo não está mais em Coroatá. Ele, na verdade, decidido que a organização criminosa está aqui em São Luís. Tá ok. Então, a gente já pôs em parte aquele deu certo, né? Então, pode matar no meu voto. É só botar do jeito que está meu voto. Algo mais? Podemos Não. encerrar? Podemos. Para encerrar.